pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Jazz Dance, uma história a ser contada. E na nossa aula de hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, que são as coreografias dentro da aula de jazz. Bom, pessoal, a coreografia, na verdade, ela é a finalização, né, de tudo que a gente trabalhou em sala de aula, né, durante os meses que nós estamos com os nossos alunos. Por que eu estou falando isso? Porque tudo que a gente ensina, desde a parte de centro, barra, diagonal, toda a parte técnica, ela é construída para que a gente possa usar dentro das nossas coreografias, né? É para isso que elas existem. E é a parte mais aguardada da aula, é a parte mais esperada pelos nossos alunos e para nós, coreógrafos e professores também. Criar uma coreografia não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa muito prazerosa. Quando você vê aquele seu trabalho em cena, é muito gratificante. Eu vou falar para vocês hoje sobre como eu trabalho na hora de montar as minhas coreografias, tá bom? Vou trazer também coreografias minhas já, trabalhos meus para vocês, para ilustrar tudo isso que eu tô falando, né? Para ficar mais fácil de visualizar. Mas eu gostaria de lembrar que assim, não existe o certo nem o errado, tá, gente? Cada coreógrafo, cada professor tem o seu jeito de trabalhar, tem a sua técnica, tem a sua estratégia. Eu vou falar como eu faço hoje em dia, né? Porque eu sou professora há 17 anos e a gente vai criando uma maturidade, a gente vai criando conhecimento através de cursos que a gente faz, de especialização e também da nossa própria maturidade como pessoa, né? Tudo isso reflete na hora que nós vamos montar as nossas coreografias. Mas eu vou elencar aqui alguns itens para ficar mais fácil para você que está começando agora, que se formou agora em jazz e quer começar a trilhar esse caminho, ou até mesmo para você que já é professor e quer ouvir, né, outras formas de trabalhar. Vamos comigo então que eu vou falar direitinho tudo que eu faço aqui para vocês. Bom, o primeiro item que eu faço quando eu vou montar uma coreografia é escolher o tema dessa coreografia. O que é o tema? É o que eu quero dizer com aquela coreografia. Então, eu vou dar um exemplo aqui muito prático. Vou falar de amor. Eu gostaria muito de montar uma coreografia que falasse de amor. Tá. Que amor que eu quero falar? Porque existem diversos tipos de amor. Existe amor de mãe e filho, o amor de amigos, o amor de irmãos, o amor entre homem e mulher. Então tem N tipos de amor, né? Muitos tipos de amor. Que amor que eu quero passar? Então, vamos supor aqui que eu quero passar o amor de uma mãe para um filho, né? Esse amor fraternal. Ok. Primeira parte, já escolhi o tema. Vou falar sobre o amor de uma mãe para um filho. Isso tem que estar muito claro. Feito isso, eu vou para a segunda parte. Eu vou escrever o que eu quero dizer com essa minha coreografia. Você não precisa escrever um super release, um texto gigantesco, não. Coloca nesse papel todas as ideias que você quer transmitir através dessa coreografia. Vai escrevendo tudo que vem na sua cabeça. Depois, você tenta transformar isso num texto para que fique muito claro para qualquer pessoa que lê esse texto e entenda o que você quer dizer. Por que eu tô falando isso? Porque a nossa coreografia é como se fosse um texto, só que em forma de dança. Então tem que estar muito claro na nossa cabeça o que a gente quer transmitir, para que fique muito claro para o nosso bailarino que vai receber isso e que o público consiga enxergar isso também, né? Então eu tenho que deixar a minha ideia muito bem estrategicamente detalhada
para que meu bailarino consiga entender no corpo dele o que eu quero dizer e para o público que está assistindo, que é o grande final, que todo mundo, né, é onde chega, conseguir entender também a minha ideia, porque não adianta nada eu entender a minha ideia, mas ninguém entender. Essa não é a ideia de uma coreografia. A coreografia sempre conta uma história de alguém, de alguma coisa. E aí o público tem que receber essa história e entender essa história. Não pode ser uma coisa assim, jogada. Eu vou exemplificar para vocês, para ficar um pouco mais fácil, através de uma coreografia minha. Essa coreografia que vocês estão vendo agora chama Entrelaços. Ela foi feita para uma turma de formandas de jazz dançar no seu grande dia, né? O dia da formatura, o dia tão esperado pelas bailarinas. E aí, nessa coreografia, elas queriam ressaltar a importância da relação desse ciclo, que esse ciclo teve na vida delas, né? Entre as bailarinas, entre elas, e entre a professora, né? O carinho, o amor com a professora. E que ali poderia ser o último momento que elas dançassem juntas. Então elas queriam mostrar essas relações. Por isso que a coreografia chama Entrelaços, né? Então é uma coreografia que foi feita com muito amor, muito carinho, tentando mostrar as relações dessas mulheres que estão em cena, porque elas estavam ali por um motivo, que o motivo é a dança uniu essas meninas, né? Tornou elas grandes amigas, grandes parceiras de vida, não só de dança, mas de vida, né? E essa professora que nesse relacionamento uniu todas essas meninas. Foi um entrelaço, né? Então, só para vocês entenderem mais ou menos como que funciona na hora de montar um enredo da coreografia. Não vejo mais você faz tanto tempo. Que vontade que eu sinto de olhar em seus olhos, ganhar seus abraços. É verdade, eu não minto. E nesse desespero que me vejo, já cheguei a tal ponto de me trocar diversas vezes por você. Só pra ver se te encontro. Você bem que podia perdoar e só mais uma vez me aceita. Prometo agora vou fazer por onde nunca mais perdê-la. Agora, que faço eu na vida sem você? Você não me ensinou a te esquecer. Você só me ensinou a te querer. Te querendo, eu vou tentando te encontrar. Vou me perdendo, buscando em outros braços seus abraços. Perdido no vazio de outros passos, do abismo em que você se retirou, me atirou, me deixou aqui sozinho. Agora, que faço eu na vida sem você? Você não me ensinou a te esquecer. Você só me ensinou a te querer. Te querendo, eu vou tentando me encontrar. Bom, agora vamos para a terceira parte. Nós já falamos então que a gente tem que escolher um tema para a coreografia, que a gente tem que escrever o que a gente quer falar. E a terceira parte, que é a parte assim muito importante também, que é a escolha da trilha sonora, a escolha da música para essa coreografia. Que é assim, eu acho que é a parte assim, uma das partes mais importantes, porque a trilha sonora envolve tudo isso que eu quero dizer de uma forma assim muito especial. Então, ela tem que combinar muito com o que eu quero dizer naquela coreografia. Por exemplo, a gente tá falando de amor aqui, fraternal. Não adianta a gente falar sobre isso e escolher uma música que seja totalmente oposto, que fale de ódio, de raiva, de guerra. Não vai dar certo. Então eu tenho que procurar uma trilha sonora
que traga isso. Pode até ser que ela não traga isso na letra, né? Exatamente na letra, mas que ela tenha essas características, que fale de amor. Não necessariamente precisa falar de amor de mãe e filho, mas que traga essa simbologia do amor, que seja uma música mais leve, que seja uma música que transmita esse sentimento. Não adianta a gente falar sobre isso e a música falar sobre traição, a música falar sobre, não sei, sobre ódio, não dá, né? Então a trilha sonora é muito importante e ela é uma busca assim que demora. Então normalmente eu gosto de escutar muito minhas trilhas sonoras nos meus momentos de ócio, né? Nas férias, no final de semana, no momento que eu tô tomando banho, por exemplo, eu tô em casa. Por quê? Porque é um momento que eu não estou pensando muito. Eu vou escutando. E uma hora você fala, é essa música. Era isso que eu estava procurando, né? A música, ela te toca lá na alma, assim como a dança toca, a música também toca, né? E se a música não tocar em você, lá na sua alma, para que você consiga criar essa coreografia, não vai valer a pena. Eu acho que aí nada funciona. Se você não se apaixonou pela música que você vai coreografar, nada funciona. Pelo menos é assim comigo, né? Eu preciso me apaixonar por aquela música que eu estou trabalhando. Ela tem que dizer exatamente aquilo que eu queria. E não necessariamente a música diz com palavras. Ela diz com a parte instrumental dela. Ela diz com as batidas, com as nuances, né, da música. A música, ela é fundamental para um bom trabalho coreográfico, né? Então essa é a terceira parte. Depois que eu já escolhi o tema, depois que eu já escolhi depois que eu já escrevi a música, eu escolho a música. E quando eu escolho essa música, eu trago para os meus bailarinos tudo isso junto, né? Eu falo, pessoal, o tema é esse, a minha ideia é essa, a música é essa. Por quê? É muito importante que o bailarino consiga entender o que você quer dizer, o que você quer passar, para que entre no corpo dele a sua mensagem, para que ele consiga transmitir isso no corpo dele, porque também é muito difícil para um bailarino receber essas informações sem você ter nenhum trabalho de laboratório. O que é esse laboratório? É trazer essas informações para o aluno. Olha, a ideia do personagem de vocês é essa, ele está sofrendo, ele está triste ou não, ele está feliz. Para o bailarino poder colocar as emoções corretas na coreografia. E também para que ele consiga buscar dentro dele essas emoções. Porque muitas vezes a gente vai fazer uma coreografia que o bailarino ainda nunca vivenciou aquilo. Ou até mesmo o coreógrafo nunca vivenciou aquilo que ele quer dizer. Mas é muito importante a pesquisa, né? Pesquisar sobre o tema. Se é um tema mais complexo, por exemplo, um tema de seca, a gente aqui na região metropolitana de São Paulo, a gente não sofre as consequências da seca como uma pessoa lá do norte, no interior do norte do Brasil. Então a gente não tem propriedade para sentir isso. Mas se a gente pesquisar, ir atrás de notícias, de livro, entender esse sofrimento, fica muito mais fácil da gente de expor isso. O laboratório é fundamental, pessoal. Todo professor tem que fazer o laboratório com seu aluno sobre o tema que vai ser trabalhado. E esse laboratório pode ser de várias formas, pode ser simples, você pode trazer imagens, filmes, livros, a própria história que você quer contar, o seu próprio release, a sua própria escrita. Mas a gente tem que trazer instrumento para que aquele aluno fique capacitado em dançar, aquele bailarino fique capacitado em dançar. Porque senão não adianta de nada. A coreografia não vai tocar o coração da plateia. Então o bailarino é como um ator. Ele tá ali, só que ele não tá lendo um texto. Ele tá executando uma coreografia. O vídeo que eu vou mostrar pra vocês agora é da coreografia Flor Vermelha, do espetáculo Mowgli. Essa coreografia, ela representava o fogo. No filme Mowgli, a Flor Vermelha era uma flor de destruição. Onde ela passava, ela destruía tudo. Ela incendiava tudo. Então, vocês podem reparar que não dá pra ser uma música de amor, uma música romântica, uma música tranquila. Não dá pra ser qualquer música. Então a gente escolheu uma música forte, uma música pesada, com movimentações pesadas,
para entender que a flor vermelha era uma coisa perigosa. Era uma coisa que, se ela passasse, ela levava tudo embora. Então, prestem atenção nos detalhes, né? Da movimentação, da música. Tudo faz parte da coreografia. Bom, gente, feito toda essa parte, né, que a gente já falou anteriormente, aí sim que a gente consegue começar a pensar na coreografia. E dentro do jazz, como a gente já disse anteriormente, tem vários estilos. A gente tem o lyrical, a gente tem o jazz musical, a gente tem o afro. Então, a gente vai colocar o estilo de jazz que converse com aquela coreografia. Claro que se você quiser misturar, né, é uma licença coreográfica, tudo é jazz, tá tudo válido. Mas, por exemplo, se eu estou falando de amor, um amor assim puro, um amor sublime, uma coisa linda, carinhosa, gostosa, muito provavelmente eu vou seguir o caminho do lyrical jazz. Que o lyrical jazz é uma pegada mais suave, uma pegada mais tranquila. Provavelmente, se eu vou falar de raiva, de ódio, eu vou para uma coisa mais forte, mais profunda, com movimentos mais pesados, mais bruscos. Muito provavelmente eu vou seguir o caminho do jazz contemporâneo. E por que eu tô falando tudo isso? Porque é muito legal também mostrar para o aluno essas diferentes nuances dentro do jazz na hora que a gente vai montar a nossa coreografia. Tudo tem que ter um sentido. O movimento não é um movimento só por movimento. Cada movimento dentro de uma coreografia, ele tem que dizer parte dessa história. Todo o movimento do corpo do bailarino, toda a movimentação que a gente for pensar na hora de montar uma coreografia tem que ser feita dessa forma. Eu não posso pegar um monte de passo aleatório, um monte de técnica aleatória e montar uma coreografia, porque isso não quer dizer nada. Isso é uma sequência de passos, né? Tem muitos professores que trabalham sequências na sala de aula com os alunos e depois incluem essas sequências dentro da coreografia. Não tô falando que tá errado nem que tá certo, eu acho que cada professor trabalha da sua forma. Eu não gosto muito de fazer isso, porque exatamente isso que eu falei agora. Porque senão fica uma coisa assim, solta no ar, um passo pelo passo. E eu acho que uma coreografia é muito mais do que isso. A coreografia está contando uma história. A história de alguém, de alguma pessoa ou de algum fato. Por exemplo, nessa coreografia que eu vou mostrar agora, a coreografia vai chamar Corpo do Som. Então eu utilizei um afro jazz. Nessa coreografia eu queria mostrar as raízes do jazz e queria mostrar que o nosso corpo tem som, o nosso corpo tem voz, ele precisa falar. Tudo no nosso corpo tem som, tudo no nosso corpo tem voz, a gente só precisa parar para ouvir, né? Então eu fui por esse caminho, o nome da coreografia chama Corpo do Som, e aí vocês estão vendo uma pegada mais pro afro jazz, né? Uma pegada mais forte, com movimentos do afro jazz, com música forte, com muitas batidas, né? Mostrando exatamente muitos sons, mostrando exatamente isso, que o nosso corpo
é cheia de sons, que o nosso corpo tem voz e que a gente precisa ouvir. E traz aí essa ancestralidade do jazz, dessa movimentação do jazz. Então, pessoal, isso pro nosso bailarino é muito legal. É muito importante ele conhecer isso também, né? Outra coisa que eu acho muito legal na hora de montar essa coreografia eu nunca gosto de trazer uma coreografia fechada para a sala de aula. Claro que óbvio que eu tenho o meu tempo de montagem de coreografia, que eu venho, que eu estudo, que eu monto, mas eu sempre venho com a cabeça muito aberta para a sala de aula. Por quê? Por exemplo, você pediu um movimento assim, e o bailarino fez assim. E aí você fala, nossa, ficou muito melhor o jeito que o meu bailarino fez. Então, o bailarino, ele faz toda a coreografia ficar melhor, o corpo dele. Então, por isso que é muito legal a gente vir para a sala de aula com a cabeça muito aberta, porque os corpos, cada corpo reage de uma forma àquele movimento. E às vezes o que o bailarino faz em sala de aula é muito mais legal do que a gente imagina na nossa cabeça. Então, por isso que eu não gosto de montar a coreografia totalmente sozinha e depois eu trago pronta, engessada. Não, de forma alguma. Eu trago sim, claro, muitas coisas que eu quero, muitas sequências, mas eu gosto de experimentar. Então, eu falo, gente, faz desse jeito. Tá, não, agora vamos fazer esse mesmo movimento com outra velocidade. Não, com outra intenção. E aí, dependendo do que eles vão me mostrando, que eu vou seguindo o caminho. Isso é muito legal, né? Isso é muito bacana. Eu acho que isso foi o que fez mais falta para os professores na hora de montar essas coreografias online. Porque a gente não tinha essa troca instantânea. Claro que no online a gente se vê, fala com o aluno, mas não é de corpo, que você sente, que você vê, né? Eu acho essa troca coreógrafo-bailarino totalmente imprescindível para uma boa coreografia. E depois, pessoal, de feito tudo isso, é a hora de escolher o figurino, porque o figurino também diz muita coisa na coreografia. Ele traz, assim, ele é a cereja do bolo, vamos dizer assim, né? Ele traz elementos visuais para que deixe mais claro para o nosso espectador e para o nosso bailarino que ele consiga se incorporar naquele personagem, né? Então, quando a gente vai pensar no figurino, a gente tem que pensar em tudo isso. O que a gente quis dizer na nossa coreografia, se tem a ver com o tema, se tem a ver com a música, se vai passar a mensagem correta do que eu quero passar. Não pode ser qualquer figurino só porque eu achei bonito. Não, ele tem que ter a ver com o personagem que eu estou trabalhando, né? Ele tem que ter a ver com, nossa, com tudo que eu quero dizer. Porque ele é a parte visual. A primeira coisa que o público olha quando vê no palco é o bailarino com aquele figurino. Então a primeira impressão já é aquela. Por isso que ele é tão importante, né? Essa caracterização é muito importante para que o público consiga entender o que eu quero passar com essa mensagem, né? Por exemplo, nessa coreografia que vocês estão vendo agora, essa turma, ela representava a pena. A pena, que era o amuleto de sorte que fazia o Dumbo voar. Então a pena é uma coisa leve, né? Uma coisa suave, uma coisa tranquila. Você pensa, coisa calma. Mas não necessariamente. No filme do Dumbo, em que essa coreografia foi inspirada, mostra que o Dumbo ficava preso a essa pena. Que ele achava que ele só conseguia voar por conta da pena. E não era verdade. Ele já sabia voar, né? A pena era só um objeto de segurança para ele.
São, né, penas, roupa branca, uma coisa muito linda, maravilhosa, mostrando esse lado da pena. Mas a música é uma música pesada, uma música forte, mostrando esse outro lado, que ela estava segurando ele a atingir os seus objetivos, que era, naquele caso, voar. It's my own decision. It's my own remorse. Help me to decide. Help me make the most of freedom and of pleasure. Nothing ever lasts forever. Everybody wants to rule the world. There's a room where the light won't find you. Holding hands while the walls come tumbling down. When they do, I'll be right behind you. So glad we've almost made it. So sad we had to fade it. Everybody wants to rule the world. Everybody wants to rule the world. Então, pessoal, esse é o meu processo de montagem de coreografia. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha agregado alguma coisa para vocês. Mas, gente, eu acredito que cada coreógrafo tem o seu próprio processo e a gente só descobre isso dando as caras, montando coreografia. Querendo ou não, montar coreografia também é um treino, é uma prática. Com o tempo, a gente vai ficando com mais habilidade para fazer isso, com mais facilidade. Então, não tenha medo de errar. Dá as caras, é só começando que a gente consegue entender exatamente como funciona esse mecanismo. Eu espero por vocês nas próximas aulas e espero ver muitas coreografias de vocês por aí. Um grande beijo!